Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com vocês hoje para mais uma videoaula, tá? O assunto da nossa aula de hoje será Iluminismo e Revolução Industrial. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês estudaram que na Idade Média, né, teve Idade Antiga, depois Idade Antiga e Idade Média. Na Idade Média, houve um controle muito grande, tanto na produção do conhecimento como na transmissão do conhecimento por parte da Igreja. A Igreja exercia um controle muito grande. Tanto que o período que veio em seguida, né, onde nós tivemos o surgimento do movimento iluminista, né, no período subsequente, eles chamavam o período da Idade Média de Idade das Trevas, alegando que nesse período não houve grande produção cultural, não houve uma grande evolução, né, no campo da cultura. E aí o que vai acontecer? No final do século XVII, início do século XVIII, vai surgir na Europa como um todo um movimento chamado Iluminismo. O que caracteriza esse movimento? Esse movimento ele vai se caracterizar por defender o uso da razão para se explicar as coisas, né? Ou seja, defendia o racionalismo. Como assim o uso da razão para explicar as coisas? No período da Idade Média, os acontecimentos eles eram explicados sempre baseados na fé, trazendo sempre uma explicação divina. Um exemplo aqui bem simplório. Uma pessoa morre e aí vai se dizer que ela morreu porque era a vontade de Deus, ou então acontecia um terremoto, ou uma grande seca, uma estiagem, dizia que era um castigo de Deus, e não se buscava uma explicação lógica para aquele acontecimento. O que os iluministas vão fazer? O movimento iluminista ele vai defender que as coisas não podem ter uma explicação baseada na fé. É necessário buscar-se uma explicação racional, baseada na ciência, na experimentação, na testagem, né? Na lógica. E aí surge então esse movimento iluminista ali no início do século, final do século XVII, início do século XVIII. Então a gente vai ter esse embate. Os iluministas chamavam o período da Idade Média, que foi o período onde a Igreja teve grande influência sobre a produção e divulgação do conhecimento, de Idade das Trevas, porque eles diziam que era um período sombrio, um período onde não houve grandes descobertas científicas, né? Não houve um grande avanço cultural. E aí, esse período seguinte, e aí eles dizem então que na Idade Média viveu-se um período de trevas, de escuridão, onde o conhecimento estava obscuro, né? Não se conseguia enxergá-lo nem alcançá-lo. O iluminismo, então, vai lançar luzes sobre esse conhecimento, daí o nome iluminismo, porque ele vai iluminar, e aí, com o uso da razão, né? Essa iluminação, ela ocorre através da razão, vai se passar a vir a enxergar o conhecimento. Daí essa analogia de iluminismo, de iluminar. Quando eu uso a razão, o conhecimento ele se ilumina e aí passamos a enxergá-lo. Houve nesse período grandes pensadores, grandes cientistas, né, iluministas. Entre eles nós temos John Locke, que vai ser uma das bases do iluminismo. Ele defendia, ele era contra a teoria de que o poder do rei é de origem divina, né? Olha, a gente sabe que na Idade Média, no final da Idade Média, né, com a consolidação do absolutismo, início da Idade Moderna, os reis eles vão afirmar que o seu poder, muitos reis vão se afirmar nessa teoria, de que o poder deles vem de Deus, é de origem divina, para evitar que esse poder possa ser contestado. Se o poder do rei vem de Deus, eu não posso contestá-lo. Só que, vamos ser racionais, existe alguma lógica disso? Imagine que o nosso presidente vai à TV e afirma que ele vai governar até a morte, porque o poder dele vem de Deus. Existe alguma lógica disso? Não, isso é altamente irracional. Então, John Locke vai criticar a teoria, né, teoria do poder divino dos reis, e ele vai dizer que os governantes eles têm que governar em prol do povo. Quando ele não governa em prol do povo, o povo deve se unir e lutar, tá? Então, John Locke aí vai ser um dos precursores do liberalismo político. Nós vamos ter também, no campo da ciência, Isaac Newton, que tem um grande destaque aí na interpretação das leis naturais, no campo da física. René Descartes, que vai propor um método de experimentação, de análise. Ele vai dizer que para que um conhecimento tenha validade, seja validado, né,
é necessário que haja todo um rigor, né, científico, técnico, para poder validar aquele conhecimento, aquela descoberta. E aí a gente tem um método de Descartes, de análise, de experimentação, tá? Para que um conhecimento realmente seja validado. A gente tem um caso aí agora do coronavírus e a produção de diversas vacinas pelo mundo, e agora a Rússia, né, ela chegou a uma vacina e disse que a vacina está pronta. Só que a comunidade acadêmica, a comunidade científica, não está muito confiante nessa vacina. Por quê? Porque a Rússia ela não mostrou como a vacina foi produzida, os testes que foram feitos, né? Então, isso bate com o que o René Descartes falou. René Descartes disse que tem que haver experimentação, teste, né? Análise, e aí, para que aquele conhecimento possa ser validado, certo? Montesquieu, aí já é um pensador iluminista. Montesquieu, Barão de Montesquieu, ele vai defender o fim do poder absolutista também. Ele vai dizer que não deveria existir somente um poder concentrado todas nas mãos de um monarca, mas que, ao invés de um poder somente, deveriam surgir três. Quais seriam esses três poderes? O executivo, que iria administrar, o legislativo, que seria responsável por fazer as leis, e o judiciário, que seria responsável por julgar de acordo com as leis, tá? Levando em consideração as leis criadas pela sociedade. E aí ele defendeu, então, a divisão desses três poderes autônomos, né? Independentes um do outro. No Brasil, hoje, nós temos três poderes. O executivo, que seria formado aí a nível federal pelo presidente, estadual os governadores e municipal pelos prefeitos. O legislativo, que a nível federal são os senadores e deputados federais, a nível estadual os deputados estaduais e a nível municipal os vereadores, e o judiciário, né, que são aí os juízes, ok? Voltaire também vai ser outro pensador iluminista, e ele tem um pensamento bem interessante. Ele tem uma frase dele que ele disse naquela época, né, ali no século XVIII, mas que essa frase ela ainda se torna necessária até hoje. Voltaire, ele era um defensor da liberdade de expressão. Ora, ele nasceu num período onde ainda havia forte influência do poder da igreja, das ideias da igreja, e qualquer um que fosse contrapor as ideias da igreja seria perseguido, seria criticado, né? Então não havia muita liberdade de expressão naquele período. E aí tem uma frase dele que ele vai dizer mais ou menos assim, ó: posso não concordar com uma só palavra sua, uma só palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-la, né? Então Voltaire diz: eu posso até não concordar com você, mas eu defendo o direito que você tem de falar. Essa frase é muito atual. A gente vê muito isso no campo da política. A gente está na sociedade, a sociedade brasileira está bastante dividida, né? A política ela dividiu muito a nossa sociedade. E aí o que acontece? As pessoas elas não têm respeito à liberdade de expressão. Se a pessoa não concorda com você, ela simplesmente ali rompe e não quer mais conversa. E não é por aí. A liberdade de expressão ela é extremamente importante para que a sociedade possa evoluir, possa dialogar, possa debater e possa continuar crescendo, né, se desenvolvendo. Então, essa frase do Voltaire, ela ainda é extremamente atual. Se pergunte aí, você, né, na sua casa, no seu grupo familiar, no seu grupo da igreja, na escola, no seu grupo de amigos, você sempre se posiciona, você sempre dá a sua opinião, ou às vezes você se guarda, porque você sabe que se você der aquela opinião ali, se você se expressar naquele ambiente, você vai ser mal visto, pode acabar sendo excluído de um determinado grupo. Então, isso aí é uma prova de que ainda hoje nós não temos liberdade de expressão, tá certo? Rousseau também vai ser outro pensador iluminista. Rousseau ele tem duas obras interessantíssimas. Uma é a teoria da desigualdade social entre os homens, onde ele vai desenvolver uma teoria para a origem da desigualdade entre os homens, e o outro que é uma que se chama Emílio da Educação, que é um estudo que ele faz no campo da educação. Rousseau também tem algumas frases dele muito interessantes, né? Ele vai dizer que o homem nasce bom por natureza, a sociedade é quem o corrompe, né? Eu, particularmente, eu não concordo integralmente com essa frase, mas concordo em parte.
Se você parar para pensar, uma criança, ela nasce desejando objetos caros, como ouro, como um celular de marca, uma roupa de marca? Não, ela não nasce desejando aquilo. E como é que ela adquire esse gosto? Aquilo vai sendo construído ao longo da vida dela, né? Certas características que nós seres humanos temos nos foi ensinado ao longo da nossa vida. Então ele vai desenvolver essa teoria, né, que o homem nasce bom por natureza, a sociedade o corrompe. E aí, no livro dele, Emílio da Educação, ele vai dizer, inclusive, que as crianças elas não deveriam ser educadas na cidade, mas elas deveriam ser criadas no campo, porque ele disse que o campo é um ambiente onde há menos vícios, né? A sociedade é mais pura, usando as palavras de Rousseau. E aí, somente na vida adulta, quando ele tivesse com sua personalidade formada, o seu caráter formado, ele deveria vir viver na cidade. E aí não havia mais o perigo dele ser corrompido pelos vícios e defeitos da vida em sociedade. Outra frase dele muito interessante, que está na obra dele, A Teoria da Desigualdade Social entre os Homens, é essa daqui, onde ele fala, ó, o primeiro homem que inventou de cercar uma parcela de terra e te dizer isto é meu, foi o autêntico fundador da sociedade civil, né? Que a sociedade civil ela é baseada na propriedade privada. Porém, ele faz uma crítica a isso. Ele diz, de quantos crimes, guerras, assassinatos, desgraças e horrores teria livrado a humanidade se aquele arrancado às cercas tivesse gritado, não, impostor. Então ele disse que o primeiro homem que cercou a terra, né, e disse isto é meu, ele disse que ele nasce a propriedade privada e ali vai surgir a desigualdade. Veja, as guerras que nós temos hoje, os crimes que nós temos hoje, sempre ocorrem por causa de uma questão de propriedade, né? As guerras entre países por território, os crimes para roubar o bem material do outro. Então ele diz que se naquele momento aquele indivíduo que viu o outro cercando a terra tivesse dito não faça isso, impostor, ele disse que teríamos nos livrado de todos esses problemas, todas essas mazelas, tá? Aqui é uma frasinha do John Locke também, que eu esqueci de citar. Todo ser humano detém a propriedade de si mesmo. Sobre esta, ninguém mais pode ter qualquer direito, né? E aí, John Locke, ele era um grande defensor de que o Estado não deveria ter o controle, né? O Estado não deveria ter tanto poder de modo a controlar totalmente de vida. Ele defende as leis são importantes para que a sociedade possa funcionar, mas ele diz que a sociedade é que tem que controlar o Estado, para evitar que o Estado abuse do seu poder e nos tire os direitos a quais nós temos, tá? Que é a imagem dos pensadores, John Locke, Voltaire, Rousseau e Montesquieu, certo, pessoal? Então ficou bem claro aí o que defendia o pensamento iluminista. Ele defendia o uso da razão para se explicar as coisas, tá? E aí, um fato interessante, aqui é uma imagem, né, uma pintura desse período, a gente tem aqui pensadores iluministas discutindo sobre um determinado tema, e essa luz no meio representa justamente o conhecimento se iluminando. E as crianças ali, né, vocês podem notar que o rosto das crianças está bem iluminado, representa o quê? Que as novas gerações, elas já nasceriam à luz desse conhecimento, né? Nessa sociedade baseada na razão, certo? Imagine o seguinte, imagine então que a partir daquele momento as coisas elas passarão a ser explicadas de maneira racional, com o uso da lógica, com o uso da razão, tentando utilizar um método científico que valide aquele conhecimento. Aonde armazenar todas as informações então que seriam descobertas? Num livro. E esse livro teve um nome, é a chamada enciclopédia. Muitos de vocês, muito provavelmente, nunca tocaram no enciclopédia física impressa, mas no período em que eu era estudante, né, logo no início não tinha internet. A internet, eu lembro que eu fui ter acesso à internet lá para os meus 12, 13 anos. Antes disso, os trabalhos escolares, eu tinha que pesquisar ou no livro da escola ou em enciclopédia. Era comum as famílias terem em casa uma coleção de enciclopédia, né? E a enciclopédia, o que é? Era uma coletânea de livros onde nela seriam abordados vários assuntos.
e ela vinha organizada em ordem alfabética. Então, eu procurava ali o assunto que eu queria de acordo com a letra. Eu quero pesquisar sobre o sistema solar, sobre planetas. Então, eu vou lá, assim, P de planetas e pesquiso, né? Então, assim, a primeira enciclopédia produzida, né, à luz do iluminismo, à luz das ideias do iluminismo, vai ser a enciclopédia de Jean Delabert e Denis Diderot, que é a imagem da capa, né? E aqui seria uma imagem de dentro do livro. Essa enciclopédia, ela trouxe informações sobre os assuntos mais variados, pessoal, né? Desde artes, as descobertas, doenças, botânica, né? Os mais variados assuntos foram compilados na enciclopédia. Não era um volume só, eram vários volumes, tá ok? E aí era o local onde então esse conhecimento era armazenado. Um ponto interessante que eu quero trazer aqui para vocês é a questão da briga entre a igreja e os iluministas. A igreja, pelo fato do pensamento iluminista defender o uso da razão e isso entrar em confronto com muitas das ideias que a igreja defendia, porque acredito que vocês, a maioria, seja cristão, muitos católicos, outros evangélicos, outros de outras denominações religiosas, na igreja, muita coisa do que é apresentado lá, das suas ideias, não tem assim, uma lógica. É explicado baseado numa fé. E você tem que acreditar naquilo e pronto. E aí o pensamento iluminista, baseado na razão, ele vai se contrapor a isso e vai entrar em confronto. Por conta disso, a igreja acusou os iluministas de serem ateus. E aí tem uma teoria do relojoeiro, que surgiu naquela época, que ela é muito interessante. Por quê? Porque muitos iluministas, eles não eram ateus, eles eram cristãos, eles acreditavam em Deus, só que, ao mesmo tempo, eles defendiam que a igreja deveria se renovar. Eles defendiam que a igreja deveria se basear numa fé racional, uma fé baseada numa lógica. E aí tem uma teoria, que é do relojoeiro, que diz o seguinte: eles dizem, né, comparam Deus a um relojoeiro. Deus é um relojoeiro. E esse relógio que ele cria seria o universo, com as engrenagens ali rodando, fazendo o relógio funcionar. O que acontece? Essas engrenagens, para os iluministas, são as leis naturais, as leis da física, como a lei da gravidade, né? Um exemplo. E aí o que acontece? Os iluministas vão dizer que, se Deus é perfeito, tudo que ele faz também será perfeito, né? Ou seja, o universo que ele criou é perfeito. Se é perfeito, não necessita da intervenção dele, não necessita que ele esteja intervindo. O universo vai funcionar naturalmente, baseado nas leis naturais que Deus criou. É como o relógio. Deus criou o relógio, esse relógio é perfeito. Ele não vai precisar ficar intervindo, não vai precisar ficar intervindo no relógio, consertando ele constantemente. O relógio vai funcionar com as engrenagens que ele criou, engrenagens essas perfeitas, de modo que o relógio nunca atrase, nunca pare, né? E aí o que acontece? Cabe ao homem, então, interpretar, né, entender como essas engrenagens agem, para poder entender o relógio. O relógio seria o universo, as engrenagens seriam as leis da natureza. Cabe, então, ao homem interpretar as leis da natureza para poder entender o universo. Então, vocês compreendem a metáfora? Deus é o relojoeiro. O relógio é o universo. E as engrenagens são as leis da natureza, certo? E aí cabe, então, ao homem fazer essa interpretação. Então, eles não negam Deus. Eles apenas negam a intervenção dele neste universo, pois ele acredita que Deus criou essas leis naturais, cabe ao homem, então, interpretá-las e entendê-las. Um exemplo bem simples disso é, no passado, achávamos que a chuva era mandada por Deus, que o terremoto era um castigo. Hoje sabemos que existem leis naturais que fazem o nosso planeta funcionar. Os terremotos, eles ocorrem devido a um choque das placas tectônicas, que estão em movimento, certo? A chuva, ela ocorre devido a um ciclo da água, que é algo rotineiro e constante. Cabe o homem, então, entender essas leis naturais. Ele entendendo essas leis naturais, ele consegue melhorar, inclusive, a sua qualidade de vida. Conseguimos antecipar terremotos, tsunamis, vulcões, a chuva, né? Então, isso é muito importante, tá certo, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês o pensamento iluminista. Agora a gente vai entrar num outro assunto, que é
revolução industrial, tá certo? Quando vocês pensam numa indústria, acredito que a primeira imagem que vinha na mente de vocês, se eu pedir que vocês tentem imaginar em uma indústria, eu acredito que a primeira imagem que virá à mente de vocês é máquinas. Uma fábrica com máquinas e trabalhadores operando essas máquinas. E aí, o produto, então, é feito ali naquele ambiente, numa indústria com máquinas e pessoas operando aquelas máquinas. Porém, nem sempre existiram as máquinas, né? A blusa que nós estamos usando aqui agora, vocês estão vestidos, os celulares, né? Hoje eles são feitos num ambiente industrial, mas no passado não existiam máquinas. Então, como as coisas eram feitas? Como sapatos, calças, blusas eram produzidas? De maneira artesanal. O primeiro modelo de produção é o modelo artesanal. Em que se baseia o modelo artesanal, né? Essa primeira imagem aqui, essa do alto, onde você tem aqui uma criança, né, o pai e um filho mais velho trabalhando, isso representa o modelo artesanal. O modelo artesanal, ele se caracteriza pelo quê? Ele é um trabalho manual, ele é feito manualmente, sem um auxílio de máquinas, e ele é realizado pela família. Então, ele é um trabalho familiar e manual. Esse é o trabalho artesanal. Paralelo ao trabalho artesanal, surge no trabalho artesanal, a família produz, então, e ela mesma vende os seus produtos, ok? Outro modelo de produção que surgiu em paralelo ao trabalho artesanal foram as manufaturas, que já é essa imagem aqui de baixo. A manufatura, o que é? Uma pessoa que tem dinheiro, ela é dona de um espaço e ela contrata pessoas para trabalharem ali para ela. Ela fornece a matéria-prima. A matéria-prima é aquele material necessário para poder se fabricar um produto. Um exemplo disso, por exemplo, para fabricar uma roupa, uma toalha, eu preciso do algodão. Então, esse senhor, que seria dono desse espaço, ele entregaria a matéria-prima para os trabalhadores, entregaria as ferramentas, agulhas, né, objetos para costurar, no caso de uma manufatura de roupas, e aí, ao final do dia, ele pagaria um salário para esses trabalhadores. Então, isso é a manufatura. Perceba, qual a diferença dele em relação ao trabalho artesanal? O trabalho artesanal ele é manual e familiar. Na manufatura, o trabalho ainda é manual, mas ele já não é mais familiar. Eu já tenho uma relação entre patrão e empregado, né? Onde o trabalhador ele vende sua força de trabalho em troca de um salário. Cara, por que o trabalhador não prefere ser artesão? Porque às vezes ele não tem o dinheiro necessário para começar o seu trabalho de artesão, a sua oficina de artesanato. Ele não tem dinheiro para comprar as ferramentas, para comprar matéria-prima. Então ele acaba se sujeitando a trabalhar para alguém. E aí o que acontece? Um dia, com o avanço da ciência, da tecnologia, máquinas vão sendo criadas. E essas máquinas passam a ser inseridas nos locais de produção. E aí, imagine aquela manufatura onde a pessoa ela tinha trabalhadores ali trabalhando para ela em troca de um salário e produzindo roupas manualmente, né, com auxílio de algumas poucas ferramentas, e de repente cria-se uma máquina de costurar, uma máquina de tecer. Com aquela máquina, ele vai conseguir produzir muito mais em menos tempo, entendeu? E com isso, ele vai até fazer o quê? Diminuir a sua demanda de trabalhadores. Se antes ele precisava de 10 trabalhadores para produzir 100 peças, agora com 4 trabalhadores, ele produz as mesmas 100 peças em menos tempo, tá ok? E aí vence um grande embate, né? Isso existe até hoje. A ANAC, ela autorizou aqui no Brasil o iFood, que é um aplicativo de entrega de comida, a fazer entrega com drones. E aí, o que vai acontecer com os entregadores? Vão ficar desempregados, né? A culpa é dos drones, a culpa é da tecnologia. Então, assim, isso é algo que sempre vai ocorrer. A tecnologia ela vai avançar, postos de trabalho que existem vão deixar de existir, tá? No passado, não existia caixa eletrônico no banco. Hoje em dia, ninguém mais praticamente pega fila em banco. Faz tudo pelo celular. A profissão de bancário, um dia, com certeza, vai acabar, né? Nos ônibus aqui em Fortaleza, já não tem mais a figura do trocador. Ali é tudo passe eletrônico. Então,
o avanço da tecnologia vai acabar por extinguir certos postos de trabalho e novos postos irão surgir. Só que isso aí é uma problemática filosófica, né, mais complexa, onde vai ter que ser repensada a sociedade, porque o objetivo da tecnologia não é fazer com que trabalhemos mais, né, passamos a trabalhar mais, mas a ideia é justamente que a tecnologia permita que a gente trabalhe menos e ela desempenhe a nossa função, né? E a gente tenha mais tempo para o ócio, para a família, para as amizades, para se qualificar, para se inserir na cultura, ok? E aí o que acontece, pessoal? Então, a evolução da manufatura para a maquinofatura vai ser esse processo que nós chamamos de revolução industrial. Então, eu posso resumir e dizer o quê? Que a revolução industrial ela ocorreu quando os produtos deixaram de ser feitos exclusivamente de maneira manual para ser feitos com auxílio de máquinas. Só que tem esse nome Revolução Industrial, por quê? Porque isso trouxe um impacto gigantesco na sociedade, né? Vai haver uma desvalorização do trabalhador, porque as máquinas, um trabalhador com pouca qualificação, ele vai poder operar uma máquina, tanto que no início da Revolução Industrial, muitos donos de fábricas que eram os donos das máquinas, preferiam contratar mulheres e crianças porque era mais barato, tá? O objetivo deles era maximizar os seus lucros. Isso trouxe uma consequência muito grande para os trabalhadores, por quê? Porque isso impactou na renda deles, consequentemente na qualidade de vida. Os trabalhadores eles passaram a ser desvalorizados. Os trabalhadores chegavam a trabalhar nas fábricas 14 a 18 horas por dia. Imagine você ter uma rotina de trabalho de 18 horas por dia ininterrupta, sem intervalo, né? Onde você não tem direito a um almoço, a um vale alimentação, você não tem direito a um vale transporte, você não tem direito a um descanso semanal remunerado. Se você quisesse ficar em casa de folga, você não receberia, né, pelaquilo. Você não tinha direito a férias remunerada, entendeu? Se você sofresse um acidente de trabalho, você não ia receber para ficar em casa doente, né, acidentado. Então, trabalhou, recebeu, não trabalhou, não recebe. E aí, então, a vida do trabalhador era muito difícil, né? Tanto na fábrica como fora dela. Tendo em vista que ele ganhando menos, o seu trabalho passou a ser menos prestigiado e com isso a sua qualidade de vida diminuiu muito. O que vai acontecer? Os trabalhadores, então, começaram a se organizar para lutar contra isso. A gente vai ter, por exemplo, o movimento ludista. O movimento ludista, eles achavam que a culpa era das máquinas, que as máquinas eram as responsáveis pela situação dos trabalhadores. Ora, antes, no período do trabalho artesanal e da manufatura, eles eram valorizados, eles ganhavam bem, porque somente eles sabiam fazer aquilo, entendeu? Por mais que na manufatura tivesse a figura ali do patrão, mas o patrão não sabia fazer uma roupa, um sapato, ele precisava do trabalhador, porque não tinha máquina. Então, o trabalhador recebia bem. Quando veio as máquinas, passou a se depender menos do trabalhador, isso fez com que o salário deles diminuísse, eles ficassem menos prestigiados. Então, os trabalhadores acharam que a culpa era das máquinas e começaram a invadir fábricas e quebrá-las. Depois, eles perceberam que a culpa não era das máquinas, a máquina era progresso. Graças às máquinas que nós conseguimos produzir uma grande quantidade de alimentos, de remédios, de suprimentos, né? Se não fosse isso, se não tivesse as máquinas, provavelmente as pessoas morreriam de fome porque não haveria alimento para todo mundo, porque as máquinas também elas estão na agricultura, certo? E aí os trabalhadores percebem que a culpa não é das máquinas, mas de quem detém as máquinas, ou seja, da burguesia. A burguesia eram os donos das fábricas, os donos dos meios de produção. Os trabalhadores então começaram a fazer greves, paralisações. Eles perceberam também que a fábrica não funciona sem eles, e aí eles se organizaram em greves, fizeram greves, organizaram sindicatos. Sindicatos são grupos de trabalhadores, né, que se organizam para poder reivindicar direitos. E aí, com isso, eles começaram a adquirir os primeiros direitos trabalhistas, né? Um exemplo desses direitos trabalhistas é carga horária de trabalho de no máximo 8 horas, proibição de contratar mulheres e crianças, né? No caso, crianças inicialmente, férias remuneradas, descanso semanal. Tudo isso foram conquistas que foram sendo conquistadas ao longo do tempo, tá? Não foi dado pelo burguês, não foi dado pelo Estado. Foram conquistas através da luta dos trabalhadores. Não vem da noite para o dia. Vocês têm um exemplo agora, muito interessante, de como o direito surge, né?
Um exemplo disso, nessa relação aí, por exemplo, dos entregadores de iFood, motoristas de aplicativo do Uber, onde não há vínculo empregatício. É um novo modelo de relação de trabalho. Por ser novo, ainda não tem legislação que regulamente aquilo, que regulamente essas relações de trabalho. Com o tempo, os motoristas de aplicativo, de Uber, né, 99, Pop, os entregadores de iFood, Uber Eats, eles vão perceber a necessidade de exigirem certos direitos mínimos. E aí, do movimento que eles vão organizar, eles vão conseguir as primeiras conquistas, né, legais, quando eu falo de legal no campo da lei, no âmbito trabalhista. Né? Não tem como a lei surgir antes do problema. Primeiro vem um problema para depois surgir a lei que vai regulamentar aquilo. Então, daqui a alguns anos, com certeza, a gente vai ver algum tipo de legislação trabalhista regulamentando aí a situação desses trabalhadores. Tá? É uma nova de relação de trabalho que surgiu. Na época, essa relação entre burguês e proletariado é o trabalhador, e o burguês, o dono dos meios de produção, era algo novo. Por isso que as leis surgem depois, tá? Não tem como surgir antes. Eu acabei pulando um ponto, pessoal, esqueci de falar aqui para vocês. O primeiro país a vivenciar a Revolução Industrial, quem foi? Foi a Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país do mundo a viver a Revolução Industrial. E por que a Inglaterra foi pioneira? Né? Por 3 motivos. Primeiro, a grande disponibilidade de matéria-prima, principalmente carvão e ferro. O carvão, porque o carvão vai ser o combustível que vai fazer as máquinas funcionarem. E o ferro vai ser a principal matéria-prima para a produção dessas máquinas. Um exemplo bem simples é o trem a vapor. Ele é feito de ferro, né, em sua maior parte, e ele é movido a carvão. A queima do carvão produz um vapor que faz a locomotiva rodar. Então, a Inglaterra tinha muita matéria-prima, ferro e carvão. Segundo fator é a disponibilidade de mão de obra. Havia muita mão de obra disponível na Inglaterra naquele momento, em decorrência da política dos cercamentos. O que foi a política dos cercamentos? Lá na Inglaterra, o rei da Inglaterra ele autorizou a venda de terras comunais. O que era isso? Terras comunais eram terras que não tinham dono. E aí os pequenos camponeses podiam cultivar nessa terra, criar animais. Porém, com a venda dessas terras para os grandes produtores, os pequenos camponeses ficaram sem ter onde criar seus animais e plantar. Com isso, restou a eles o quê? Sair do campo e morar na cidade para trabalhar nas fábricas, gerando mão de obra em abundância. Excesso de mão de obra faz com que ela se torne mais barata. E aí isso também foi outra característica que permitiu que a Inglaterra fosse pioneira. O terceiro fator foi o fato da burguesia inglesa estar fortalecida politicamente devido à Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa foi um tema da videoaula anterior que nós tivemos, onde o poder do rei diminuiu e o poder do parlamento aumentou. O parlamento inglês, esse que era formado, em sua grande maioria, por burgueses. A burguesia, estando forte politicamente, ela poderia fazer leis que a favorecesse, tá? Vamos aqui agora para o último tópico. Nessa relação de trabalho entre burguesia e trabalhadores, né, que isso aí vai ser o símbolo do capitalismo. O capitalismo ele é baseado em quê? No modelo de produção, onde o trabalhador, chamado também de proletariado, ele vende sua força de trabalho, né, em troca de um salário, o burguês o paga pelaquilo, e o burguês ele é o dono dos meios de produção, das máquinas, do local de trabalho. O burguês ele tenta, ao máximo, usar aquelas horas do trabalhador para que ele produza o máximo possível, e aí aquela produção ele vai vender. O valor de venda menos o valor do custo gera o lucro do burguês, né? Karl Marx vai chamar isso de mais-valia. Mais-valia para Karl Marx, que foi um pensador socialista, né? Do pai do socialismo científico, ou do materialismo histórico, como queira chamar, ele vai dizer que a mais-valia é aquilo que o trabalhador produz, mas não recebe. O burguês vai chamar isso de lucro. E aí o que vai acontecer? Essa relação que surgiu no sistema capitalista, onde o trabalhador vai ser cada vez mais desprestigiado, vai ser objeto de análise por muitos pensadores. Tá? Muita gente não concordava com aquilo. Até mesmo pessoas dentro da burguesia não concordavam com aquela relação de trabalho. Achavam ela muitas vezes, né, exagerada, desproporcional. E aí vão surgir as primeiras teorias socialistas. A primeira
é o socialismo utópico. Já vou explicar o que é socialismo, né? O modelo socialista seria um modelo no qual não haveria desigualdade social, não haveria essa distinção entre burguesia e proletariado. Eles estariam no mesmo nível. Quem tentou propor, né, quem pensou nisso? Robert Owen, Saint-Simon, Fourier, eles tentaram propor um modelo de socialismo onde a própria burguesia e o Estado iam reformular o modelo capitalista de modo a melhorar a vida dos trabalhadores. Só que, veja, você acha que o burguês, né, principalmente aquele modelo de burguês bem, né, bem cristalizado, que é o ganancioso, que visa o lucro, você acha que ele vai querer melhorar as condições do trabalhador de modo a diminuir seus ganhos? Né? Isso me referi naquela época. A gente sabe que hoje em dia esse pensamento mudou um pouco. Mas, naquela época, ele não iria querer isso. Por isso que vai ser chamado de socialismo utópico. Porque a sociedade socialista jamais seria alcançada esperando que a própria burguesia reformasse o sistema capitalista. Ou o Estado. Estado esse que era composto pelos burgueses, né? E aí vai surgir, então, dois caras, um chamado Karl Marx e Friedrich Engels, né? Eles vão propor um novo modelo de socialismo científico ou materialismo histórico, ou como vai receber o nome também de marxismo. Eles vão escrever diversas obras onde eles vão analisar a sociedade capitalista e eles vão dizer que a única maneira de se chegar a um Estado socialista seria os trabalhadores se unindo, tomando o poder e criando um Estado proletariado. Ou seja, o Estado atualmente ele é um Estado burguês. Né? Ele é um Estado que é controlado pela burguesia e não pelos trabalhadores, certo? Renata? Não, já achei aqui. É porque eu tive que pausar com o carregador. A maior prova que nós temos no Estado burguês é só você analisar aqui o quadro político do Ceará. Vamos pensar em quem são os senadores aqui do Estado do Ceará, né? Que são os políticos responsáveis por representar o nosso Estado lá no Senado. Nós temos Tasso Gereissati, né? Dona aí de Iguatemi, de diversos empreendimentos. Nós temos Cid Gomes, também que é de uma família poderosíssima aqui na cidade, aqui no estado do Ceará. Então, assim, a classe política ela é uma classe burguesa, né? Os políticos lá que estão governando lá em Brasília, em sua grande maioria, são grandes empresários, grandes latifundiários, grandes pecuaristas. Obviamente que eles estando no poder, e caso eles têm tanto dinheiro, por que eles ainda querem estar na política? Justamente para poder manter o status dele, produzirem leis que os favoreçam. A gente teve aí nos últimos anos leis aprovadas aqui no Brasil que enfraqueceram muito os direitos dos trabalhadores, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Essas reformas não melhoraram em nada a vida do trabalhador, disseram até que ia gerar mais emprego, uma grande falácia, entendeu? Fez foi desgastar mais ainda as relações trabalhistas. E aí o que acontece? Karl Marx e Friedrich Engels, eles vão dizer o quê? Que os trabalhadores, então, têm que se unir através da luta armada, não daria certo pelo diálogo, para chegar ao poder e formar um Estado governado pelo proletariado, tá? Só assim se chegaria a implementar uma sociedade socialista. Vou já mostrar aqui para vocês uma tabela exemplificando melhor a diferença entre capitalismo e socialismo, apesar de que isso será tema de outras aulas, tá certo? Outro modelo que surgiu, né, de teoria social foi o anarquismo de Mikhail Bakunin. O que é que ele defendia? Ele defendia que não deveria existir a figura do Estado, né? A sociedade ela deveria ser livre
não deveria ser a figura do Estado, porque ela diz que o Estado, independente de ser um Estado proletariado ou burguês, ele é um Estado opressor, ele vai controlar o indivíduo e limitar suas liberdades. Então, ele vai dizer que a sociedade ela deveria ser formada por pequenas comunidades que se autogovernariam, que se auto-administrariam, tá certo, pessoal? Então, esse é o pensamento defendido por Bakunin, tá? Seria uma sociedade anarquista, constituída por pequenas comunidades autônomas. Ricardo, já existiu alguma sociedade anarquista? Não. E socialista? Socialista, na prática, de fato, também não. Nós tivemos experiências que tentaram implementar um modelo socialista, mas não tiveram sucesso, tá? Elas se desvirtuaram no meio do caminho. O mais próximo que nós tivemos foi a União Soviética, né, a Rússia ali, no início da Revolução, quando Lenin ainda era quem governava. Mas esse também é um assunto que vocês verão depois com a Revolução Russa, tá? Todos os outros países que tiveram experiência socialista, na prática, não foi o socialismo realmente como estava descrito na teoria. Vários pontos foram deturpados. Aqui é uma tabelinha para a gente poder entender melhor a diferença entre a sociedade capitalista e socialista, né? Que é uma discussão aí que se tem muito grande entre direita e esquerda. Os partidos de direita estão mais ligados às ideias do capitalismo, do liberalismo econômico. Os partidos de esquerda mais ligados às ideias do socialismo, tá? O que é que o capitalismo defende? O Estado mínimo, o Estado não deve intervir na economia, ok? Deve ser uma economia de mercado, baseada na lei da oferta e da procura, com o mínimo de intervenção do Estado. O Estado deve apenas regulamentar, normatizar certas situações. O objetivo da atividade econômica é o lucro. No capitalismo, o que se busca é o lucro. As atividades que não lucram ficam sob responsabilidade do Estado, como, por exemplo, a educação pública, né? Que é a qual nós vivenciamos. Ela não gera nenhum lucro, então fica sob responsabilidade do Estado de oferecê-la como? Através dos impostos que ela arrecada, ela oferece a educação pública. O sistema de saúde também é público, o Estado não ganha nada com ele. Como é que ele consegue fornecer, Ricardo? Através dos impostos. Então, essas atividades que não geram lucro e são necessárias, ficariam sob responsabilidade do Estado. O Estado iria oferecê-las através da arrecadação do dinheiro que ela arrecada nos impostos. A riqueza não fica nas mãos, né? A riqueza fica nas mãos de um pequeno número de pessoas, que é a mais-valia. Para você ter ideia, 50% da riqueza do Brasil, 50% da riqueza que se produz no Brasil, está nas mãos de um pouco mais de 1% da sociedade. Então, é muita concentração de riqueza, tá certo? Livre concorrência, então não existe regulamentação, é por isso que a gente vê, às vezes vai no bairro ali, tem não sei quantos açaís, né? Na rua, abre não sei quantos comércios do mesmo setor, porque não existe nada que regulamente isso, é livre concorrência. Quem quiser abrir o seu negócio, abre, tá? As relações de trabalho, elas ocorrem de maneira assalariada, onde o trabalhador vende sua força de trabalho em troca de um salário, tá? E a propriedade é privada dos meios de produção, ou seja, aqueles meios de produção, as máquinas, né, o espaço pertencem a alguém. Então, existe a propriedade privada. Aquilo é seu, tá certo? No socialismo, já há uma diferença. Os trabalhadores possuem uma consciência de classe, né? Eles se entendem como uma classe unida que deve se ajudar. A propriedade particular dos meios de produção deveria ser abolida e substituída pela propriedade coletiva, né? Não significa que você não teria sua casa, né? Seus bens, alguns bens materiais, mas a maior parte da propriedade seria considerada propriedade coletiva e não a propriedade particular, que pertenceria ao Estado, né? Haveria a socialização dos meios de produção. Os meios de produção eles serviriam não para atender ali o interesse somente do burguês, mas haveria uma socialização, ela atenderia a todos, tá? Falta de concorrência, isso é um problema também no modelo socialista, porque como o Estado controla a maior parte da produção, não há concorrência. Como não há concorrência, isso dificulta um pouco o desenvolvimento, tanto o desenvolvimento tecnológico, e não há propriedade privada, tá? Na sociedade socialista, pessoal, para vocês entenderem melhor, o que acontece? As grandes empresas, a maioria das grandes empresas, elas ficam sob a tutela do Estado. O Estado passa a controlar.
e quem trabalha nela vira funcionário do Estado. Como o Estado não visa o lucro, né, a riqueza que ele ganha, né, a riqueza que ele ganha com aquelas empresas, aquele dinheiro volta para a sociedade em forma de educação, de saúde, de qualidade de vida, né, propiciando ali a socialização dos meios de produção e também com uma boa remuneração. E as pequenas e médias empresas, essas continuariam né, com pessoas privadas, porém com a regulamentação mais forte, de modo que o trabalhador não fosse explorado. Com isso, a desigualdade ela praticamente seria extinta, tá? Todo mundo teria acesso aos bens de produção. Existe uma frase que é assim, quem trabalha tem acesso às coisas. Não é verdade. A gente vê aí pessoas que o gari trabalha 8 horas por dia, né? Às vezes um padeiro trabalha ali 10, 12 horas por dia, e ele não consegue proporcionar uma viagem para a sua família, não consegue proporcionar um lazer semanal, porque o que ele ganha só dá para pagar um aluguel e comprar suprimentos. Então, aquela falácia de que quem trabalha tem acesso, isso não é verdade. A riqueza, no modelo capitalista, ela se concentra. Agora, o que eu acredito muito, isso é uma opinião pessoal, é que a gente pode pensar para fora da caixa. Não só existem esses dois modelos. Assim como no período da Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial, Marx desenvolveu essa teoria, uma nova teoria pode surgir, pegar o que tem de bom no socialismo, o que tem de bom no capitalismo e criar-se um novo modelo de sociedade. O socialismo, ele surgiu, as ideias socialistas, eles surgiram num determinado tempo histórico e elas foram importantes porque elas fomentaram a luta da classe trabalhadora. Os trabalhadores, após lerem as obras de Marx, isso fez com que eles tomassem uma maior consciência, pudessem se organizar e lutar por seus direitos. Então, assim, as obras dele tiveram um papel importantíssimo, mas elas foram fruto de um tempo histórico. Será que daqui a 100 anos as teorias dele ainda vão valer para o novo modelo de sociedade? Novas relações de trabalho estão surgindo. Então, assim, acredito eu, isso é uma opinião pessoal, né, que nós devemos pensar um novo modelo de sociedade que fuja para além do socialismo e capitalismo e tente pegar o que bom tem nas duas para criar esse novo modelo. Pessoal, nós vamos finalizar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Depois eu vou encaminhar a atividade para vocês produzirem. E é isso. Se gostou aí, por favor, comenta, curte e compartilha o vídeo. Grande abraço, tudo de bom, pessoal.